os sinais dão legitimidade à direção de Deus. Deus sabe que nós precisamos de provas de que estamos na direção certa. Ele sabe que nós precisamos que Ele nos ajude a entender e compreender qual é a vontade dEle e por onde nós devemos ir. Então, Deus não se zanga conosco quando nós, às vezes, naquela cautela, naquela preocupação de não errar mais, quando nós paramos e queremos ter certeza de qual é a direção de Deus, o que Ele quer de nós, se verdadeiramente aquele pensamento, aquele desejo do coração, aquele sonho, aquilo que nós estamos planejando, se verdadeiramente aquilo é uma direção dEle. Irmãos, nós precisamos de sinais, mas esses sinais que Deus nos dá, como Ele deu a Moisés, eles devem ter uma amplitude, isto é, eles devem ter um tamanho, uma dimensão muito grande e um alcance tremendo, porque não pode ser algo que vai ser apenas uma experiência pessoal e individual. O que eu estou querendo dizer? Deus fala com você na sua casa, quando você está orando, quando você está na igreja, você ouve a pregação, você ouve os louvores, você ouve o profeta falar, o pregador falar. E ali você recebe no seu espírito uma direção. Você ouve a voz de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos também de sinais. E quando Deus nos dá sinais, para termos certeza de que estamos na direção dEle, ou qual é a direção dEle para nós, esses sinais, eles devem ser maior do que a nossa esfera pessoal. Porque no seu íntimo, na sua individualidade, você sabe que Deus é com você. Você sabe que Deus está dirigindo você. Mas o nosso mundo pessoal não é isolado do mundo social que nós vivemos. As nossas maiores conquistas estão lá fora, querido. Aqui dentro é preparo, aqui dentro é alimento, aqui dentro é preparação, as conquistas estão lá fora. E para trazer legitimidade à direção que Deus nos dá, esses sinais deverão ser grandiosos. Por isso eu quero ler Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 12, é aquele episódio quando Moisés, ele tem um encontro pessoal com Deus e Deus o chama para ser o libertador do seu povo. Eu só quero o versículo 11 e 12 do capítulo 3, que diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem está falando com Moisés? Deus. Quem fala conosco? Deus. Nós acreditamos em Deus, mas não acreditamos que as pessoas acreditarão em nós. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós sabemos como as pessoas pensam. E se nós duvidamos dos outros, os outros também duvidarão de nós. Versículo 12. Respondeu-lhe Deus, olha que Deus conversa. Deus conversa. Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, Moisés. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito,
servireis a Deus nesse monte. Que coisa tremenda! Moisés, sabe qual vai ser o maior sinal de que eu sou contigo? Você vai servir a Deus, vai me servir nesse monte. Você vai trazer todo o povo diante desse monte. Nesse monte você vai celebrar a mim um culto, uma festa. Mas, queridos, entre esse envio de Deus e o retorno a encontrar Deus com todo o povo no monte, ainda tem Faraó, ainda tem os soldados de Faraó, ainda tem que enfrentar a nação de Israel depois de 400 anos no Egito. Existe uma lacuna preenchida por vários desafios que Moisés terá de vencer até chegar de volta naquele mesmo lugar com o povo. Enquanto Deus está falando, Moisés, eu sou contigo. Eu sei, Senhor, tu és comigo. Você crê que Deus é com você? Amém? Você crê que a palavra e a promessa que você tem recebido da parte de Deus vai se cumprir? Amém? Porém, existe uma lacuna entre o envio de Deus na direção que Ele quer dar ou na direção que Ele já tem dado a você, os desafios que você vai enfrentar e o cumprimento da promessa. O nosso problema não é que Deus será conosco, o nosso problema não é a promessa, o nosso problema são os desafios que estão entre uma coisa e outra. E Deus é tão bom que Ele, vendo a insegurança de Moisés, e Deus vê a insegurança de cada um de nós, Ele vê o medo que nós temos, sem saber se verdadeiramente vão nos ouvir, que no capítulo 4, eu quero que você vire a página da sua Bíblia, ou que você vá para o próximo capítulo. No versículo 1, Deus começa a dizer a Moisés sobre 3 sinais que ele vai dar. Lá no Egito, porque o sinal de voltar com o povo ali, Moisés cria. E também não teria plateia egípcia. Mas os sinais que Deus vai dar a Moisés, são sinais que vão dar legitimidade à direção de Deus para ele. Esses sinais deverão ser vividos lá fora. Deus tem sinais para você lá fora. São esses sinais que vão dar legitimidade à chamada de Deus, ao envio de Deus e à direção que Deus está dando para você. Diz assim, Êxodo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Querido, qualquer um pode vir com uma grande história. Qualquer um pode vir com um grande sonho. Qualquer um pode fazer um grande projeto de vida. O problema é se vai conseguir realizar. Versículo 2. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, é uma vara. Eu gosto da versão que diz que é um cajado. Porque uma vara não servia para nada no deserto, mas um cajado era para fazer o que Moisés estava fazendo naquele momento, que era cuidando de ovelhas. Então, um cajado. Ordenou-lhe o Senhor, lança-o no chão. E ele lançou no chão. E ela se tornou uma serpente. Então, Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende as tuas mãos e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou o cajado, pegou a serpente pela cauda e ela se tornou novamente em um cajado. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais, coloque a mão no teu seio. E ele colocou a mão no seu seio. E quando tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda, toma a tua mão e coloque de novo no teu seio. E ele tornou a colocar a mão no seio, depois tirou a mão para fora, e eis que a mão se tornara como o restante da sua carne. E sucedeu
que se eles não te, isso sucederá, que se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo. E se ainda não crerem nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás as águas do rio e derramarás sobre a terra seca. E a água que tomarás do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra. Amém? Quando os sinais dão legitimidade à direção de Deus. Deus dá 3 sinais, e os 3 sinais têm a ver com o próprio Moisés. Os 3 sinais que Deus dá a Moisés têm a ver com ele e têm a ver também com os egípcios. E o primeiro sinal está no versículo, a partir do versículo 2, quando Deus diz: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Pega esse cajado, joga no chão, e o cajado se transformou numa serpente. Depois Deus deu outro comando: toma essa serpente pela cauda, e a serpente se transformou novamente num cajado. Querido, esse cajado que aparece como um sinal, primeiro como um cajado e depois como uma serpente, está falando do próprio Moisés. O que Moisés era e o que Deus faria com Moisés. Aquele cajado, para Moisés até agora, era apenas um instrumento do trabalho dele. Porque quando Moisés fugiu do Egito, porque ele matou um egípcio, porque um egípcio estava agredindo um hebreu, ele fugiu para as terras de Midian e lá ele ficou 40 anos. 40 anos haviam se passado. E Moisés, durante esse tempo, ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro. E um pastor de ovelhas, um cuidador de ovelhas, deveria ter um cajado para poder tocar as ovelhas, e a curva do cajado servia para ele resgatar a ovelha quando ela estava em perigo. Aquele cajado não era mais nada menos do que um instrumento do trabalho de Moisés. Sabe, querido, este sinal se refere a Moisés, a personalidade dele e a vida anterior que ele tinha. Talvez você olhe para a sua vida e você se veja: Deus tem dado uma direção, Deus tem te mostrado um caminho, Deus tem revelado a você a sua vontade, e você se vê como Moisés, olha para você mesmo e não encontra em você recurso algum. Moisés era apenas um tocador de ovelhas, um cuidador de ovelhas, um homem que tinha sido treinado, ele estudou nas faculdades do Egito, conhecia toda a matemática do Egito, agora se tornou um homem do campo, um homem rude, que cuidava de ovelhas. Deus está confrontando Moisés com o que ele é e com o que Deus vai fazer com ele. Escute isso: aquilo que você tem na sua mão, que tem marcado, às vezes, a sua humilhação, a sua naturalidade, tem marcado a sua limitação, é isso que Deus vai usar como sinal poderoso lá fora para confirmar que Ele está na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso. Essa mensagem é só por sua causa, porque por minha causa era anterior. É só para você. Aleluia! O mais interessante disso é que Deus é excelente naquilo que Ele faz. Quando Deus manda Moisés jogar o cajado no chão e ele se transforma numa serpente, o interessante disso não foi transformar numa serpente, porque você vai ver que quando Moisés vai diante de Faraó, os magos do Egito também transformaram em serpente as varas.
Mas Deus dá uma ordem a Moisés: pega pela cauda. Irmão, você já viu pegar um bicho peçonhento pela cauda? Isso não existe. Mas quando Moisés vence o medo, atenta e ouve para a voz de Deus, e ele toma aquela serpente pela cauda, o texto diz que ela novamente se transformou num cajado. Essa fase do sinal simboliza uma pessoa que está debaixo de uma direção de Deus e que ela tem autoridade contra aquilo que vem para afrontá-la. Jesus disse que em meu nome expulsarão demônios, e se alguma coisa, algum animal vierem ferir, não lhes causará dano algum. Ele pega pela cauda e ela se transforma num cajado. É alguém que tem autoridade. Sabe? Pare de confiar no cajado natural daquilo que você tem feito durante toda a sua vida. Você ainda não conhece o que Deus pode fazer. Mais tarde, quando Moisés foi colocado diante de Faraó, e Faraó chamou também os feiticeiros do Egito, e eles também fizeram alguns sinais. Moisés não fugiu com medo. Você vê que aqui ele tem medo, ele começa a fugir da serpente. Mas lá diante de Faraó, Moisés não fugiu com medo. Ele enfrentou, porque agora ele entendia que ele estava debaixo da direção de Deus. E creia nisso, uma pessoa que está debaixo da direção de Deus, ela está no domínio das circunstâncias. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor, nosso Deus, já pisou na cabeça da serpente. Aleluia! Segundo sinal, o Senhor diz a Moisés: Moisés, coloca a mão no teu peito. Ele coloca, e quando ele tira a mão, ela está leprosa. Para um judeu, para um hebreu, a mão leprosa significava tanta coisa. Significava pecado, maldição, afastamento de Deus, tanta coisa ruim. E depois Deus diz a Moisés: agora pega essa tua mão, põe de novo e tira para fora. E a mão voltou a ser normal. Querido, não olhe para o seu passado. Às vezes, cada um de nós tem uma história, e na história de cada um de nós existem marcas. Eu não sei o que você vivenciou na história da sua vida. Eu não sei quais são as marcas de lepra, de afastamento de Deus, de pecados, de distanciamento da vontade e da direção de Deus que houve na sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: é você mesmo na sua indignidade, é você mesmo na sua limitação, é você mesmo um pecador, uma pecadora, é você mesmo nessa condição, mas amparado pela graça de Deus, sustentado pela graça de Deus. É você mesmo que Deus vai curar, que Deus vai restaurar, é você mesmo que vai engrandecer o nome dele lá fora. Porque você não pode curar o seu pecado. Você não pode limpar a sua vida nem o seu passado. Mas o sangue de Jesus pode. Quando Deus manda Moisés colocar a mão e sai leproso, Deus está mostrando: Moisés, é isso que você é. Você é limitado. Você é um pecador. Você não é digno. Mas quando Moisés põe de novo debaixo da ordem do mesmo Deus e retira a mão limpa, ali Deus está dizendo para ele: mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, quem vai vencer esse problema lá na tua casa é você. Muitas das vezes o Satanás usa pessoas, Satanás vem à sua mente, Satanás traz sentimentos no teu coração e aponta a história da tua família, aponta a tua história de fracasso, aponta os teus pecados, mas creia,
se você ouvir a voz de Deus, se você verdadeiramente crer que está debaixo de um envio dele, não importa a lepra que houve na sua vida, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que cura e Ele é o Deus que restaura. Aleluia! Aleluia! A lepra é a nossa indignidade. Mas Moisés não ia com a indignidade dele enfrentar a Faraó e trazer a libertação. Ele ia restaurado, querido. Ele ia transformado. Ele ia como um homem agora com um cajado de autoridade e com uma vida transformada. Ele tinha uma história. Ele matou um homem no Egito. Ele fugiu com medo. Ele tentou usar elementos humanos para libertar Israel, Deus não aceitou. Ele viveu 40 anos no Egito para aprender a ser um homem ilustre, um homem versado em várias línguas, um homem apto na matemática. Ele passou 40 anos no Egito para tentar ser alguém, e Deus o levou para o deserto para viver 40 anos, para desfazer, torná-lo indigno, para somente usá-lo quando Deus deu dignidade. Você não pode ficar desculpando a sua falta de compromisso com Deus por causa do seu passado, por causa dos seus erros, por causa da sua limitação. Pare com isso. Deus conhece a sua mão de lepra. Ele conhece a sua história de lepra. Foi Ele que te criou. Ele conhece toda a sua vida. Mas o que Deus sabe é que no chamado que Ele tem para você, no envio que Ele tem para você, Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a sarará. Aleluia! Moisés vai como um homem de autoridade enfrentar Faraó. Mas ele agora vai também como um homem curado, restaurado e liberto. É isso que Deus quer fazer com você. Talvez você tenha crido e crê na direção que Deus está dando, no que Deus está falando com você. Porém, querido, a chamada de Deus para você nessa noite é que você se deixe curar por Ele. Que você se deixe curar. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode apagar o passado, Ele pode arrancar a dor, Ele pode tirar a maldição. E o que foi não será mais. O que passou não tornará a ser, querido, porque o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem que recebeu autoridade, esse homem que recebeu cura, recebeu restauração, o Senhor ainda vai conceder a ele um terceiro sinal. Porque Deus sabe os desafios que você tem na sua casa. Deus sabe os desafios que você tem lá fora. Deus sabe os desafios ministeriais que você tem. Deus sabe os desafios que você tem no seu ambiente de trabalho, os desafios que você tem para realizar os seus sonhos. E Deus tem um terceiro sinal. O Senhor diz a Moisés, a partir do versículo 9: se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás as águas do rio. Esse rio aqui não é um rio qualquer, é o rio Nilo, considerado pelos egípcios como um deus. O rio Nilo, ele era um rio considerado Deus para os egípcios. O Senhor está dizendo, você vai pegar o Deus deles. Isso aí é um confronto. Porque você vai entender por quê. O Senhor diz, e se ainda não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás as águas do rio e derramarás sobre a terra seca. E a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue
sobre a terra seca. Lógico que Moisés não poderia chegar para Faraó e falar: vamos lá no rio Nilo que eu vou mostrar para você o poder de Deus. Mas Deus fala para Moisés: vamos encurtar o caminho. Você já vai com a água, passa no rio, pega a água. E na presença de Faraó, você vai derramar essa água na terra. E essa água, quando bater na terra, ela vai se transformar em sangue. Sabe, querido, os 2 primeiros sinais dizem respeito ao tratamento de Deus com Moisés. Deus recuperando a autoridade dele e Deus restaurando ele. Mas esse terceiro sinal diz respeito a um confronto de deuses. Porque o primeiro e o segundo sinal poderia ser algo restrito à individualidade de Moisés. Você tem experiência das curas que Deus te deu, das libertações, do que Deus fala com você. Mas na direção que Deus está dando, naquilo que vocês têm buscado, Deus ainda vai conceder um sinal para confrontar o inferno, confrontar os deuses que se levantam através de Satanás, através do governo maligno, para confrontar você e impedir que você realize a vontade do Senhor. Moisés vai buscar no Nilo e transformar aquela água do Deus deles. Moisés transforma o Deus deles em sangue. Sabe, querido, Satanás, ele fica extremamente violento. Você não sabe como. Ele fica furioso quando uma pessoa entende a direção de Deus. Quando um crente se entrega na vontade do Senhor, e Deus vem e restaura a autoridade dele, Deus vem e restaura a vida dele, Deus limpa, Deus cura, liberta, arranca o pecado da vida dele, Satanás fica furioso. E Deus sabe que Moisés, diante de Faraó, vai encontrar resistência. E a resistência não é só natural, a resistência é espiritual. E não se combate forças espirituais com coisas naturais. O seu talento não serve, sua inteligência não serve, sua experiência não serve. Tem que ser o poder de Deus. Moisés está pegando do Deus do Egito. Está controlando aquele Deus, mudando a essência, porque você transformar a água em sangue, você muda a essência original. Quem pode fazer isso, querido? Só um grande Deus. Sabe o que Deus está falando com você? Há um confronto ainda num nível espiritual, para que você possa ser bem sucedido na direção, no caminho, na vontade de Deus para a sua vida. Esse confronto às vezes é violento, porque você não está lidando com coisas naturais, mas com as obras das trevas. Mas Deus já está preparando Moisés, Deus já está dando a ele autoridade e poder nos elementos naturais para mostrar o poder sobrenatural do Deus que está enviando. Nessa noite Deus vai conceder a você, se você crer. Se você crer, Ele vai conceder a você esse terceiro sinal, onde quem não crê pelo primeiro nem pelo segundo, quem não crê pela autoridade que você tem, quem não crê pela transformação que Deus tem feito na sua vida, há de crer, porque Deus vai jogar por terra os deuses estranhos que têm movimentado aquela pessoa ou aquele lugar. Aleluia! Oh Deus! Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia! Quando os sinais dão legitimidade à direção de Deus. Querido, abra teu coração nessa noite. Abra porque Deus quer fazer.
Abra o seu coração, porque Ele quer restaurar sua autoridade. Ele quer que você tenha domínio. Ele quer que você tenha domínio sobre as situações, os problemas, as circunstâncias que têm afrontado, se levantado contra a tua vida. Mas Ele não quer que você apenas seja uma pessoa que reconhece que tem autoridade. Ele quer restaurar você. Porque exteriormente nós deixamos transparecer aquilo que nós queremos para os outros. No nosso íntimo, só Deus sabe quem somos. E se Deus está falando isso nessa noite, é porque você precisa de uma restauração. É porque você precisa de limpeza. É porque Deus precisa arrancar o teu passado de dentro de você. Deus não trabalha com o passado. Passado Ele perdoa, passado Ele limpa, porque a palavra do Senhor diz que eis que faço nova todas as coisas. Deus vai provar que Ele está na tua vida quando os deuses estranhos caírem por terra diante de você e dos seus inimigos. Carabachurianderemas, deremanchorias, ganeremanderebanchoriandaramas, yandaramas, oh decai deremas. Você pensa que você está enfrentando uma coisa natural, é? Você está pensando que a afronta, a resistência que está vindo contra os teus sonhos e a direção de Deus é algo natural, não é não. Deus nessa noite Ele vai te preparar. Nessa noite Ele vai te adestrar. Harabás e andaramás. Querebachurianderemas. Apenas creia e obedeça e receba aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Moisés obedeceu à direção de Deus. Foi bem sucedido em tudo que Deus determinou para que ele fizesse. E verdadeiramente, ele voltou àquele lugar e ali celebrou uma festa ao Senhor, a Páscoa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, não é? Ele é bom, não é? Graças a Deus, Ele teve misericórdia de mim e me ensinou a pregar hoje. Você entendeu o que Deus falou? Vamos ficar de pé.